Gente querida, que bom estar com você de novo. Estamos aí, mais um pouquinho de biologia para você, a nossa grande, bela biologia. E com ela, abrindo portas para o seu futuro e mais do que isso, abrindo possibilidade de você cuidar mais de você, porque você pode fazer o que quiser na vida. Agora, uma coisa é certa, você vai viver o resto da vida no corpo de um animal que somos nós, somos mamíferos. E estamos sujeitos a todas as leis de todos os mamíferos e de todos os outros animais. Logo, se a gente conhecer melhor como funciona a nossa máquina, vai ser muito mais fácil a gente cuidar da gente mesmo. O nosso tema de hoje, membrana celular, ou membrana citoplasmática. Lembra que a gente começa a estudar, nós estudamos a base até agora bioquímica das células. Hoje a gente começa o nosso estudo de uma célula eucarionte. Célula eucarionte é uma célula tipo a nossa. Tirando o vírus, que é a celular, a Rickettsia, a clamídia, que são organismos formados por células incompletas, das células completas tem as bactérias que são procariontes. Tirando isso, o resto tudo é eucarionte, inclusive a gente. Uma célula eucarionte tem 3 compartimentos: membrana, citoplasma e núcleo. E a gente começa a conversar sobre a membrana. Aos pouquinhos eu vou te mostrando como elas são importantes para a nossa sobrevivência. Ok? Então vamos lá. Biologia celular, membranas. Primeiro, a natureza química da membrana plasmática, de qualquer membrana celular. Lipoproteica, guarde esse nome. Então ela é composta por lipídios e por proteínas. Onde a gente enxerga a membrana? Somente ao microscópio eletrônico. Essa fotografia que você está vendo aqui tem em torno de 90 mil aumentos. Aí você vê, essa área é a área de uma célula, essa área é a área de outra célula. Esse espaço é o espaço intercelular que está aqui em lilás. Onde tem a setinha vermelha é tudo que a gente enxerga da membrana ao microscópio óptico. Na verdade, a gente enxerga, se você olhar bem ali, 2 faixas escuras e uma clara no centro. É claro que aqui eu tenho 2 membranas, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. Essa é a célula 1, essa é a célula 2. E aqui está o espaço entre as células. Ok? A gente chama para essa estrutura, onde tem 2 faixinhas escuras e uma clara, de unidade de membrana. Então, se disser que alguma coisa tem 2 unidades de membrana, é porque tem membrana dupla. Portanto, primeiro, a membrana plasmática tem lipídio e proteína e ela é visível apenas à microscopia eletrônica. Agora, imagine o seguinte, só para você ver a importância que tem a membrana. A gente vai ver algumas funções, ela vai definir a forma da célula e ela é responsável por tudo que entra e sai da célula. Só que imagine um corpo como o nosso. Cada célula vive como se vivesse sozinha lá no mar. Ela retira da solução que a envolve, que é a solução que está entre as células, todos os nutrientes que ela precisa para viver. E ela joga para o espaço extracelular os seus resíduos. É claro que no organismo como o nosso, cada célula jogando o resíduo para fora vai acabar no sangue, passa no rim, o rim filtra e você acaba urinando esse resíduo químico do teu organismo. Então aí você começa a imaginar que a gente precisa dos órgãos para ajudar as células que estão cumprindo suas funções básicas. Então, primeira coisa, quem delimita a célula, quem limita o estado interno da célula, que é dentro, que é fora da célula, é a membrana plasmática. Só que a membrana plasmática, ela tem, olha que louco, em média, 75 angstroms de espessura. Um angstrom equivale a 10 milhões de vezes menor do que 1 milímetro. E aqui, gente, a gente não estuda só para passar, você estuda para viver melhor.
Onde tem vida? Dentro das nossas células. Fora das células, no espaço intercelular, eu tenho uma solução não viva. Então, toda membrana separa o meio vivo do meio não vivo. E o meio, isso é o que garante a tua vida. Então, a membrana plasmática representa, na prática, o limite físico entre a vida e a ausência de vida. É uma coisa seríssima que eu estou falando para você. E tem apenas 75 angstroms de espessura ou 7,5 nanômetros. O nanômetro é uma outra unidade de microscopia eletrônica, é nm. O nanômetro é 1 milhão de vezes menor que o milímetro. Então, 10 milhões de vezes menor o angstrom, 1 milhão de vezes menor que o nanômetro. Aí você imagina que apenas isso, apenas 75 angstroms de espessura e 1 angstrom é 10 milhões de vezes menor que o milímetro, é isso que separa a vida da ausência de vida. Por isso as membranas apresentam alguns reforços, é isso que eu vou te mostrar agora. Membrana plasmática, ela está presente em todas as células. Ó, célula procarionte, lá das bactérias, célula animal e célula vegetal. Ela faz o quê? Protege e limita, seleciona o que entra e o que sai da célula. Isso a gente chama de permeabilidade seletiva. Aí, nos vegetais, tem a parede celular, que também aparece nas bactérias, nos vegetais e nos fungos. A parede celular vegetal é feita de celulose. Então, tudo que é feito de madeira na tua casa e no mundo inteiro é celulose, é o carboidrato mais abundante da natureza. Tá? Então, essa parede de celulose protege o esqueleto da célula vegetal. É claro que quando você faz um objeto de madeira, aquilo ali já morreu. As células desaparecem e fica apenas o contorno da parede de celulose. Então, isso é importante você guardar. Que parede celular tem, ó, procarionte, célula vegetal, tem lá em fungo, mas não tem nos animais. Nos animais tem essa estrutura chamada glicocálix. Então você tem a membrana, o núcleo, e aqui tem um monte de pelinho, parece um carpê, que é o glicocálix, que é o primeiro contato da célula animal com o meio. Então o glicocálix só tem em célula animal, ó, proteção e intercâmbio, sustentação mecânica e esqueleto, né? Aí estão os envoltórios mais externos da membrana plasmática. Agora veja as funções. A membrana plasmática, além de formar a célula, né, limita a célula, ela é responsável, nós já falamos, por todo o intercâmbio célula-meio, só entra o que ela deixa passar, só sai o que ela deixa passar. Delimita o conteúdo, quer dizer, o que está aqui dentro é da célula, o que está fora é meio externo, que é o meio ambiente da célula, aqui é o citoplasma. Ok? Aí a gente tem um núcleo também. Reconhecimento celular, uma célula reconhece as outras células através da membrana. E recepção e transmissão de informações que ocorrem via membrana. A forma da célula também é determinada pela membrana. A forma da célula, você imagina que se a célula for mais rígida na sua membrana, a forma é fixa. Agora, a ameba, por exemplo, é um protozoário que cada hora que você olhar, ela tem uma forma diferente. Por quê? Porque a membrana é muito maleável. Então, a forma da célula aqui não é uma forma fixa. Gente, a primeira coisa que você precisa saber é aprender essas características gerais de membrana, as funções, que tem envoltório mais externo, que ela separa o meio intracelular do extracelular, ou seja, a vida da não vida. E aí tem dois tópicos, amiguinho, que o pessoal vai cobrar de você. Um é o modelo de membrana e dois, o transporte que ocorre atrás da membrana. Se para viver a célula tem que pegar matéria-prima de fora, vai atravessar pela membrana.
Porque quando você come, imagina, oh, cara, almocei, jantei, sei lá, fez um lanchinho. Você imagina que a hora que você come, você vai digerir. Esses nutrientes serão absorvidos pelo teu intestino e vão cair no sangue. E serão levados para todas as células e deverão atravessar a membrana para que a célula tenha nutriente para funcionar. Então você que vê a importância que tem essas membranas. Resultado, 2 assuntos são intensamente cobrados. O modelo atual de membrana. E 2, o transporte que ocorre através da membrana. Modelo, gente, por favor, não estou descrevendo. Onde você estiver agora, se eu pedir para você descrever o ambiente onde você está, você me manda e-mail e diz exatamente o ambiente. Por quê? Porque você está vendo, então você está descrevendo. Agora, uma coisa que eu não vejo e eu consigo só por dados indiretos, daí eu traço modelos. É por isso que os modelos mudam, porque cada vez que a gente muda o modelo, mais próximo da realidade a gente está. E o modelo atual da membrana plasmática, olha aí, chama mosaico fluido. Cara, tem que guardar esse nome. O modelo anterior era Dawson e Danieli lá de 1957, aqui dos anos 70. Você vê quanto tempo para ter um novo modelo. Proposto por esses autores Nicholson e Singer. O que é que diz esse modelo? Atenção, a membrana plasmática é constituída por um mosaico de proteínas. O que é mosaico? Aquele arranjo ao acaso. Então, as proteínas dispersas numa bicamada fluida de lipídios. Então, amigo, o que separa a vida da gente da ausência de vida é a membrana de cada célula nossa, que nós já falamos, tem 75 angstroms ou 7,5 nanômetros de espessura e não é nem uma coisa sólida, é uma bicamada lipídica fluida. São 2 camadas de lipídios que parece mais uma graxinha. E navegando através desses lipídios, nós temos as proteínas. Por isso, volto lá. Vou até repetir com você ali. Atenção. O que é que diz o modelo mosaico fluido? Que a membrana plasmática é formada por um mosaico de moléculas proteicas. Espalhadas aonde? Numa camada, dupla camada de lipídios. E o esquema está aqui embaixo para você ver. Dá uma olhada aqui. Cada molécula de lipídio a gente chama de fosfolipídio. Ela tem um grupamento fosfato, por isso é fósforo, que eu sempre brinco, chamo de cabecinha de fosfato. E aí tem a parte lipídica. Ok? Então eu sempre brinco que tem uma cabecinha de fosfato e um corpinho de lipídio. Essa é uma camada. Na outra camada, ao contrário, ó, o corpinho de lipídio, a cabecinha de fosfato. Essas 2 pontas não se tocam, mas essa área fica uma área fluida. Essa área é uma região apolar, que não tem polo, por isso que gosta de lipídio. A parte periférica, onde está o fosfato, é uma região polar, que tem carga elétrica. Isso é importante você guardar. Então você vê aqui, ó, cabecinha de fosfato, corpinho de lipídio. Cabecinha de fosfato, corpinho de lipídio. Então a membrana inteira tem 2 camadas de lipídios e dá uma olhada nessas proteínas, ó. Essa proteína aqui é uma proteína chamada periférica. O pessoal não vai cobrar na tua prova, é só estrutural. Agora, essa proteína que está em azul, que pode atravessar ou não a espessura total da membrana, a gente chama de, atenção gente, proteína integral da membrana.
essa proteína integral da membrana representa, na verdade, o cartão de identidade da célula. Essa proteína integral da membrana é que vai selecionar o que entra ou não na célula. Selecionar o que entra na célula. Só que aí tem outras coisas. Por exemplo, você está vendo esse amarelinho aqui, ó. Esse amarelinho são moléculas de colesterol. Lembra que membrana de célula vegetal, colesterol. Você lembra que membrana de célula vegetal não tem colesterol. Então, cuidado, às vezes a gente vai em mercado, alguém diz lá assim, nossa, vou comprar aquele produto vegetal lá porque não tem colesterol. Gente, nenhum produto vegetal tem colesterol. Então, se você olhar uma membrana e essa membrana tiver molécula de colesterol, como você vê aqui, pode marcar que é animal. Então, essa membrana é animal. E aqui em cima, ó, a proteína transmembrana, que atravessa a membrana, você vê aqui carboidrato, açúcar, ó, ligado aonde? Ligado ou à proteína integral, como está aqui, ou diretamente no lipídio. Esse conjunto que parece um monte de anteninha corresponde, na verdade, ao glicocálix, que é o primeiro contato da célula animal com o seu meio. Veja que está aqui glicolipídio, é glicídio ligado ao lipídio, glicídio é açúcar, ou oligosacarídeo, ou ligado à membrana. Tá? Esse é um modelo que você tem, então, de membrana plasmática. Ó. Você tem duas camadas lipídicas assim, ó, tá? Viradas uma para a outra, com a cabecinha de fosfato. E navegando aqui, a gente tem as proteínas integrais, afinal, elas é que vão trabalhar para ver se alguma coisa entra ou não no teu corpo. Vamos continuar? Ó, aqui aparece de novo o modelo chamado mosaico fluido. Esse é o modelo atual de membrana plasmática. Qualquer outro nome está errado. Aqui você vê a bicamada lipídica. Ó, o cabecinha de fosfato, corpinho de lipídio, ok? Aqui você vê as proteínas periféricas, que são esqueléticas. Aqui a proteína integral, que entra na célula, atravessa a membrana. Olha aqui, ó. E ainda faz um canalzinho para passarem moléculas através da membrana. E esse oligosacarídeo aqui, que na verdade é uma glicoproteína ligada à proteína integral ou ao lipídio, isso que constitui o glicocálix, que é o primeiro contato que faz a célula animal com o seu meio. Valeu? Então, amigo, modelo de membrana, mosaico fluido. É um mosaico de moléculas proteicas espalhadas navegando numa dupla camada lipídica de proteínas. E lembra que essas proteínas que atravessam e navegam na membrana são chamadas de integrais. E as proteínas integrais é que representam o cartão de identidade da célula. Aí está a grande diferença. Toda célula tem proteína integral, mas cada célula tem a sua própria proteína integral. E ela é que deixa ou não qualquer substância entrar na célula. Se ela disser que ali não entra, ali não entra. Tudo bem? Agora vamos começar com o trânsito ou transporte através da membrana. Eu prefiro usar trânsito, porque transporte tem que ter transportador. Mas nas tuas provas vão cair transporte, tá? De quê? Através da membrana. Então, são as substâncias, os íons, que vão atravessar a membrana para garantir a sobrevivência da célula. Só que vejam, primeiro, que tipos de transporte tem? Aquele que a membrana seleciona. Então, chama de permeabilidade seletiva. Só que a permeabilidade seletiva, ela pode ocorrer por vários processos. Pode ser transporte passivo. Gente, passivo lembra o quê?
transporte passivo numa boa, vai na corrente. Segue uma lei natural. Esse é o transporte passivo. Por que que é passivo? Agora eu vou te contar, gente, por favor, o que eu vou falar para vocês é o grande segredo para entender transporte através de membrana que o pessoal sempre cobra. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma célula. O que é que eu tenho no interior da célula no citoplasma? Uma solução. Toda solução tem soluto e solvente. Solvente universal é a água, então alguma coisa dissolvida em água. Fora da célula, eu tenho uma outra solução, ok? Que também tem soluto e solvente. Então, o que é que nós queremos saber? Como que alguns íons e moléculas vão para fora da célula e como outras entram. Então, veja, transporte passivo. Passivo não sugere gasto energético, entendeu? Ocorre a favor da natureza. A gente tem as difusões, ó, simples e facilitada, e a osmose. E o transporte passivo, o único exemplo que a gente oferece para você é bomba sódio-potássio. Aqui já é enzima ATPase, né, que pode quebrar o ATP. Tá tranquilo? Então, primeiro tipo de transporte, permeabilidade seletiva. Pode ser passivo ou ativo. Ativo, bomba sódio-potássio. O passivo, aí pega osmose, difusão simples e facilitada. Tudo bem? Agora, o outro tipo de transporte, em quantidade. Então, imagina que eu dei uma festa e distribua convites VIPs para algumas pessoas na cidade. Esse pessoal chega em casa, vai direto para dentro de casa. Isso é permeabilidade seletiva. Ai, o que seria transporte em quantidade? Eu tenho um jardim e convido todo mundo na cidade para festa. Só que esse pessoal, o povão, fica no jardim. Então entra todo mundo. E o que eu faço? Eu seleciono quem entra na minha casa ou não. Então vamos lá, ó, transporte em quantidade. Endo quer dizer dentro. Então, endocitose é a entrada de substâncias nas células. Fago, se as substâncias forem sólidas, pinocitose, se forem líquidas. Então, tudo isso aqui é entrada. Pode entrar o quê? O sólido ou líquido. Entrou sólido é fagocitose, líquido é pinocitose. E aí, para a saída dos resíduos, a gente tem a exocitose, ok? Então, exocitose é a saída e endocitose a entrada. Tudo bem? Agora a gente começa a olhar cada um deles. Olha aqui a permeabilidade, então, seletiva. Quando você vê sempre essa moedinha energética chamada ATP, é porque gasta energia. Então já é um macete. Agora aqui está o meio intracelular. Aqui é dentro da célula. E aqui o meio extracelular. Então você vê o seguinte, ó, difusão facilitada, está entrando de onde tem mais para onde tem menos. A tendência é entrar de onde tem mais para onde tem menos até o equilíbrio, aí para tudo. E é facilitada por quê? Porque passa por dentro de um canalzinho de proteína. A proteína abre um canalzinho e por ali passa. Difusão passiva, que como o oxigênio, o CO2, ó, está em grande quantidade de um lado, naturalmente passa para o outro. E o que nós usamos aí, que eu falei para você do transporte ativo, dá uma olhada aqui, ó. Aqui está a proteína que deixa passar. O sentido da seta é esse, ó. Quando vem do lugar que tem menos para o lugar que tem mais, tem que fazer força, aí gasta energia. Por isso a bomba só de potássio é para o transporte ativo, a mesma coisa. Se você pegar uma hora de rush em qualquer grande cidade brasileira e resolver embarcar no ônibus, vai ter uma grande dificuldade, porque você está indo de onde tem menos gente para onde tem mais, né? Tá cheio o ônibus lotado. Então guarda bem, gente, isso é fundamental importância. Então permeabilidade seletiva é o transporte ativo, a difusão simples e facilitada e a osmose. Vamos lá? Ó, transporte passivo, dá uma olhada como está passando as bolinhas de onde tem mais para onde tem menos. Então a gente diz que é a favor de um gradiente de concentração,
nesse caso, íon elétrico. O que é concentração? Atenção, olha aqui. Toda solução tem soluto e solvente. Então, se eu fizer um copo de água com açúcar, a água é o solvente universal, o açúcar é o soluto. Se eu colocar lá num copo sal e misturo na água, a água é o solvente, sal é o soluto. Então, veja bem, sempre eu estou comparando dois meios. Se o meio interno for mais concentrado do que o meio externo, todo meio mais concentrado ele chama hipertônico. Então, nesse caso, a célula é hipertônica em relação ao meio. Se o meio for menos concentrado em relação ao outro, ele é chamado de hipotônico. E a natureza quer a isotonia. Olha como a natureza opera. Isotonia. Ou seja, isos igual. Então você está vendo, sempre que for a favor de um gradiente, por que a favor de um gradiente? Vai de onde tem mais para onde tem menos, ou vai ser atraído por carga de sentido contrário? Se aqui é negativo e aqui é positivo, atrai, e vice-versa. Então, por isso a gente chama de gradiente de concentração, é quantidade, químico, né, ou o elétrico. Agora, se é a favor da natureza, não gasta energia. Que tipo de difusão simples e facilitada é O2 e CO2. Então, o O2 passa para dentro do alvéolo, o CO2 passa para fora lá no pulmão. Aqui passa do alvéolo para dentro do sangue, aqui do sangue lá para o pulmão. Agora, lá dentro do corpo vem cheio de O2. O O2 passa para onde? Para dentro da célula. O que é que a célula devolve? CO2 para dentro do vaso para ir até o pulmão e liberar. Ok? Então, O2 e CO2 são os grandes exemplos de transporte passivo, desse tipo de transporte passivo, então, que a gente chama de difusão simples. Ok? Estou falando da difusão simples. Aí vem a facilitada. O que é a facilitada? É quando tem ajudazinha. Aquele negócio que tem um convite da festa e você conhece o dono, mas tem uma fila para entrar que você vai só entrar amanhã. Aí o dono chega lá e diz assim, vai pela porta de trás, eu deixo você entrar. Aí você chega mais rápido. Então, você entraria do mesmo jeito, mas demoraria mais. O dono aqui te botou para dentro. Quem ajuda é uma enzima chamada permease. Então ele é igual a outra difusão, vai de onde está mais concentrado para onde está menos. Até onde? Até atingir o equilíbrio chamado isotonia. É isso que ocorre com a glicose. A glicose precisa ser atravessada por um canalzinho. Ela ia passar do mesmo jeito, só ia demorar mais. Então, ó, aqui está a permease, tá? Aqui está a permease. Então ela pega a molécula de um lado e libera do outro. Na verdade, ela agiliza o processo. E agora, rapidamente, a osmose, gente. Atenção, osmose, quem passa é o solvente. Na difusão, quem passa é o soluto. Por isso que ele passa do mais concentrado para o menos. A osmose é o contrário. Você vê aqui as bolinhas verdes são de açúcar, do outro lado tem água. Então, está mais concentrado aqui. A água passa de lá para cá para equilibrar os dois lados. Então, sempre na osmose, passa de onde está menos concentrado para onde está mais, porque passa a água, passa o solvente, vai diluir do outro lado e vai aumentar aqui até equilibrar. Eu pergunto, é muita informação, mas está claro? Então, permeabilidade seletiva, transporte passivo. Passivo, o que é que eu tenho? Difusão simples, facilitada e osmose, que é o que a gente está vendo agora. Agora, olha lá. Ó. Aqui você tem um exemplo de como funciona a osmose. Então, você vê solução hipotônica. Se a solução é hipo, a célula é hiper. Ora, o que é que acontece se a célula for hiper?
a água entra para equilibrar o meio, para ficar igual. Se a diferença for muito grande, a célula animal estoura, lise, quer dizer morte, estoura e morre. Ok? Agora, por outro lado, na vegetal, atenção, lembra que envolvendo a célula vegetal tem a parede celulósica, e a parede celulósica é para proteger. Então, o que é que acontece? A água entra, mas não estoura porque a parede celulose segura. A gente diz que a célula está túrgida, está cheia d'água. Aqui isotônica. Não é, na verdade, que nunca muda, né? Um pouco está mais concentrado, menos concentrado, então é pouquinho. A gente não chega a alterar o volume. Hipertônica a solução. Aí a água é perdida pela célula. O animal murcha e morre. A vegetal forma esses filamentos, ó, chamados de reste, que prendem a célula ainda à parede celular. Ok? Então, resumo aqui para você. Ó, passa do meio para o meio. De onde vai? Na difusão simples, vai o que? O soluto, de onde está mais concentrado para onde está menos. O que é que ele quer? Igualar os meios. Tem permease? Não, não tem enzima que ajude. Difusão facilitada. Quem passa? O soluto, de onde tem mais para onde tem menos. O que é que quer? A isotonia. Daí tem que ter aquela moléculazinha de proteína, que chama de permease, que faz passar de um lugar para outro. Ok? Osmose. Aí é o contrário, aí é o solvente. Aí vai o quê? Do hipotônico para o hiper. Né? Objetivo isotonia. Tem permease? Não. Gente, aqui tem vários exemplos. Por que a gente pega sempre, tempera a salada na saladeira e não no prato? Porque, se sempre tempera a salada no prato e nunca na saladeira. Por quê? Porque o tempero torna o meio hipertônico, daí a folha da salada vai perder água para o meio, vai ficar o quê? Ficar murcho e você não consegue guardar. Então lembra, salada a gente nunca tempera na saladeira, sobrar ali eu guardo. Eu tempero no prato que eu vou consumir. Para quê? Para não perder água por osmose e não ficar murcha. Por outro lado, quer ver outro exemplo? Por que salgar a carne preserva a carne? A carne de lá, o charque. O peixe, o bacalhau, porque se eu salgar, eu torno o meio tão hipertônico que se alguma bactéria cair aí para decompor esse material, ela morre porque ela vai perder água. É o mesmo princípio do doce. Olha que legal. Todo fruto que amadurece, apodrece e morre, né? E vai embora. Ora, aí eu faço doce e não apodrece, por quê? Porque o açúcar torna o meio muito hipertônico. E aí qualquer bactéria que cai aí, perde água e morre. Então veja que a osmose é intensamente usada no nosso dia a dia. Cuidado que isso é importante, tá? Inclusive tem mais coisa, a subida de água no vegetal, a entrada de água na raiz, a raiz do vegetal tem que ser hipertônica em relação ao solo para sugar a água do solo. Aí se você coloca adubo demais, por exemplo, lá, tem um vazio em colocar adubo demais, torna o solo hipertônico, a água não consegue entrar no vegetal, ele morre. Cuidado, você mata o vegetal assim. E trânsito através da membrana, transporte ativo. Aí é fácil, é bomba sódio e potássio. Eu até vou desenhar aqui para você ver tranquilo. Dentro da célula tem mais potássio do que fora. A célula precisa de muito potássio aqui dentro para o seu metabolismo. A membrana é positiva por fora e negativa por dentro, a membrana plasmática, que está o núcleo. E tem mais sódio fora, que deixa isso aqui positivo, do que dentro. Aí, por difusão facilitada, o sódio entra e o potássio sai. Mas o que a célula quer? O potássio dentro e o sódio fora. Então, ela gasta energia, tem uma enzima chamada X que se liga ao sódio e joga o sódio para fora. Depois essa mesma enzima se liga ao potássio e bota o potássio para dentro. Então eu tenho uma enzima carreadora que transporta sódio e potássio contra a natureza, porque joga o sódio para fora da célula onde já tem muito e puxa de volta o potássio para dentro da célula onde já tem muito, tá? Então por isso o transporte ativo gasta energia, porque eu vou levar contra um gradiente, contra a natureza. É como você
entrar no ônibus cheio, é contra a natureza, vocês vão entrar fazendo força, ok? Aí o transporte em quantidade, endocitose é entrada de material na célula, ok? Então ela pode ser por fagocitose, quando pega a partícula sólida, olha aqui, a célula emite esse prolongamento que a gente chama de pseudópodo, falsos pés. Aí isso aqui engloba e joga a partícula para dentro, com esse pedaço de membrana. Aí aqui, esses lisossomos produzem enzimas que vão digerir esse material, a partícula sendo digerida. E aí o que não servir vai para fora, o que servir fica dentro da célula. A pinocitose é partícula líquida, hein? Então a fagocitose sólida e a pinocitose líquida. Então é como a água bebe, né? Ela pega, cede a membrana, tudo que estava aqui vem junto, aí ela fecha e entra essa vesícula aqui, essa vesícula lá. E aí os lisossomos vão colocar suas enzimas e vai ocorrer a digestão. Ok? Então lembra que endocitose, fago e pinocitose. E aqui a exocitose, olha que bonitinho. Então tudo que sobrou da digestão está dentro de uma vesícula, a vesícula vem até a membrana, se solda e elimina o material que não serve. Ah, para onde vai, Geraldo? Vai para o sangue, vai para o rim filtra e vai virar urina. Ok? Então isso é a exocitose. Valeu, gente? Passou um pouco, mas o assunto é extenso. Um grande abraço, até a próxima.